Esse é um Arizo 5 2019 top de linha e é de longe o melhor custo-benefício se você procura um sedã 0 km. Isso porque um carro desse daqui com motor 1.5 turbo com todos os opcionais possíveis custa R$ 73 mil. E a conta que você leva em consideração para comprar esse carro é a seguinte: você tem tamanho e espaço interno de Virtus, preço de Voyage e motor, bom, de um Jetta 1.4. E no vídeo de hoje a gente vai ver tudo o que tem para ver desse carro aqui. Vamos falar do belíssimo acabamento aqui, do espaço interno muito bom. Vamos falar do motor 1.5 turbo, o câmbio CVT que simula até 7 marchas, que é uma delícia na estrada, do porta-mala. E é claro que a gente vai levar esse carro para dar um rolê e ver como ele se comporta na pista. E vamos empezar aqui o vídeo falando da belíssima frenteira. Bom, como vocês podem ver, né, a gente tem LED diurno, tem LED aqui no farol também, muito legal. E a gente tem inscrição aqui Arizo na lanterna também, para você não se esquecer, achar que você comprou uma Mercedes-Benz. Bom, o que importa pra gente aqui é o motor 1.5 turbo, que é o mesmo motor nas duas versões, tanto nessa top de linha quanto na mais básica. E eis o motorzão 1.5 turbo do Arizo 5. Bom, não temos braço pantográfico, só varetinho, infelizmente, mas temos uma belíssima manta acústica aqui, que é sempre muito bem-vindo. E esse motor aqui é turbo, mas não é de injeção direta, injeção multiponto comum. Mesmo assim, entrega bons números. São 150 cavalos no etanol, 147 na gasolina, 19,4 kg de torque em ambos os combustíveis a 4.000 giros. E como o carro pesa apenas 1.348 kg, faz um 0 a 100 em 10 segundos. Tudo isso é graças à transmissão, que é do tipo CVT. Ela não tem marchas, né? Ela vai simulando marchas para dar um rodar mais tranquilo, mais suave. Mas ele tem modo esporte, trocas manuais, que aí você simula até 7 velocidades. Ou seja, na estrada dá para você ou correr bastante ou economizar combustível, que é sempre muito bem-vindo. E eis que chegamos aqui na belíssima traseira do Arizo 5. Somos brasileiros e gostamos, ó, de traseiras assim, empinadinhas, salientes. Traseira muito bonita. Eu confesso que me lembra bastante o da terceira geração do Focus Fastback aqui no Brasil, né? Lembra bastante aqui, mas temos cromadinho, né? Temos câmera de ré, temos sensor de estacionamento além da câmera de ré, que é muito legal. Mas vamos ver qual que é a situação aqui do porta-malas. Temos aqui 430 litros de porta-mala super bem acabado. Tudo bem, o porta-mala do Virtus é maior, confesso, né? O espaço interno é igual ao do Virtus, mas o porta-mala não é. Mas 430 litros dá para você levar muita coisa, muito bem acabado, tudo forradinho, com iluminação. Até aqui, ó, onde você vai colocar e tirar a mala, é forradinho com plástico para não estragar aqui a lataria. Dá para você levar aqui uns 4, talvez até 5 presuntos que eles vão no conforto. A tampa é forrada uma parte, só não é forrada inteira, não entendo por quê. Se já meteram a forração, podia ter metido forração em tudo, né? Legal que a gente tem aqui, ó, um ganchozinho para você sair, né? Se você for sequestrado ou se você levar sua sogra aqui atrás, ela consegue abrir e fugir do porta-malas. E eis que chegamos aqui no banco de trás do Arizo 5. Bom, se o porta-malas não era compatível com o tamanho do Virtus, olha, aqui atrás é. O espaço aqui é absoluto, é muito grande esse carro aqui atrás. Bom, vamos começar falando aqui, né? A gente tem encosto de cabeça para todos, é claro, e cinto de 3 pontos também. E ainda, ó, se não for ninguém aqui no meio, opa, porta-copos, ó que legal. Tem cor até aqui também, não fica plástico nem nada assim. Fora que o desenho do banco aqui é bem bonito, bem confortável também. O espaço para a cabeça é bom, me sobra aqui 3 dedos e meio, 4 dedos, né? O carro tem teto solar e tem alça PQP. Toma essa, Virtus, 2 coisas que você não tem. Já a qualidade aqui da porta é tudo plástico duro, mas, né, fazer o quê? Pelo menos é tudo bem encaixadinho, né? Não tem rebarba nem nada, aqui é couro, onde você coloca o cotovelo, que é bem legal. Ó, ó, viu o parafuso? Viu? Então, não tem parafuso aparecendo em lugar nenhum, que é muito legal. Tem um sonzinho aqui, Arizo, tem aqui um porta-garrafas, que ele avisa, hein? É garrafa, não é copo. E tem até uma soleira de boas-vindas aqui. O que eu sempre acho muito engraçado ter isso nos carros, né? Parece que você vai esquecer que carro que você tem o nome do carro ali. É divertido pra caramba. Agora, o que impressiona mesmo aqui é o espaço para o joelho.
banco da frente está regulado para mim, como você sabe muito bem, eu tenho 1,83 m e a condição aqui é essa. Olha isso, galera, é o maior espaço da categoria, ó. Olha, deve dar aqui uns 8 dedos de distância. Dá até, ó, para eu ir de perna cruzada aqui atrás, ó. É simplesmente fenomenal o espaço desse carro. O túnel central não é muito alto, né? Tem uns 3 dedos aqui só, ele é largo, então dá para 3 pessoas viajarem de boa. E tem um porta-trecos aqui. O legal é que aqui, embaixo do banco da frente, tanto do motorista quanto do passageiro, a gente tem saída de ar-condicionado. Agora, curiosamente, que a gente não tem iluminação aqui atrás. É cheio das coisas, mas não tem iluminação. Pelo menos, além de a gente ter freio a disco nas 4 rodas, ABS, controle de tração, controle de estabilidade, a gente tem 6 airbags. Duplo frontal, temos lateral e de cortina também. Vamos ver lá na frente então qual é que é. E eis que chegamos aqui no banco da frenteira do Arizo 5. Vamos começar falando aqui do banco. O banco é ultra confortável, tem abas assim que te grudam no banco, assim, a posição de guiar desse carro é fantástica. O banco tem regulagem de altura. Quando eu dirigi esse carro aqui a primeira vez, o que me chamou a atenção foi isso, a posição de guiar é muito boa, você encaixa aqui muito legal. Já o painelzão aqui é bem bonito, chama atenção, eu acho um painel assim que realmente ele tem uma personalidade própria. Os carros da China, quando vieram para o Brasil, eram muito assim cópias de outros carros. Esse aqui não tem personalidade própria, que é bem legal. Aqui ó, tudo plástico duro, ele é inteiro de plástico duro na verdade, né? Mas tudo bem encaixadinho, não tem rebarba, não tem nada, tudo muito bem feitinho. Aqui tem um black piano, um material aqui que parece borracha, mas não é. Tudo bem feitinho. E segue o padrão aqui da porta, né? É tudo plástico, mas tudo muito bem encaixadinho. Tem uma texturinha aqui para fazer uma graça, tem couro aqui onde você vai colocar o cotovelo. Todos os vidros são automáticos, um toque tanto para descer quanto para subir, que é muito legal. Tem cromado aqui, ó. 0 parafuso aparecendo. Pega aí um Chevrolet Cobalt, top de linha. Vê quantos parafusos estão aparecendo. Não vou nem entrar em mérito do Prisma, né? Então, ou seja, carrinho muito bem acabado. Já o volante aqui é muito bonito, ó, todo costuradinho, bonitão, tem black piano, tem tudo. A única mancada é que é só regulagem de altura, não temos de profundidade. Uma pena, né? Tem funções aqui do computador de bordo, que eu já mostro mais para vocês, e funções aqui do Cruise Control, também conhecido como piloto automático. Aqui à esquerda temos saída da ventilação, cromadinho, bem bonito. Temos aqui retrovisor elétrico, bem bacana. E temos regulagem do facho do farol, que também é bem legal. Aqui, ó o que a gente tem, ó. Porta-treco para o telefone da amante ou do amante, tanto faz. Afinal de contas, né, galera? Direitos iguais, né? Bom, vamos falar aqui do centro do painel, que eu acho bem bonito nesse carro. Para princípio de conversa, temos aqui uma centralzinha multimídia com Android Auto. Mentira, só tem Apple CarPlay. Que mancada, hein? Só Apple CarPlay, Android Auto não. Então você pega um cara que nem eu, que tem Zenfone, não, sem conexão. Poxa, mete Android Auto aí pra nós também, cara. Fora isso, tem conexão USB, Bluetooth, entrada para cartãozinho SD aqui também. Centralzinha bem completa. O som dela também é bem bacaninha, viu? Temos saída de ar aqui também, botão de partida, afinal de contas, né? Presencial a chave. Os controles do ar-condicionado aqui. Eu gostei desses desenhos aqui, parece um negócio egípcio até, né? E temos aqui também controle de tração e estabilidade, que você pode desligar, né? E tem um laserzinho assim mais arriscado com o seu carro. Negócio muito legal é que a gente tem um baita console central aqui, então nada de carpete aparecendo, muito legal. Começando aqui, ó, a gente tem porta USB aqui, né? Para você conectar seu telefone na central multimídia ou espetar um pendrive. Tomadinha 12 volts, um porta-trecos aqui e tal, e a alavanca de câmbio. Como eu disse, é câmbio do tipo CVT, ele simula marchas, né? Então você tem a opção até de 7 marchas no modo manual, você passa para cá e aí você pode mudar. Não tem aleta aqui atrás do volante, mas você muda por aqui. E o legal aqui, ó, se você pegar esse botãozinho aqui, ó, tá vendo esse desenho? Parece um negócio do Chaves, não parece? Pois é. Você tem o modo esporte e o modo esporte e o modo econômico. E aí você já vai me perguntar, legal, Lucas, e o modo normal? Eu vou falar, não tem. Ou você tem o modo econômico ou o modo esporte. Cara, que curioso isso.
Eu não sei o que dizer sobre isso. Não tem um modo normal. Você pode ou querer pisar ou querer economizar combustível. Só. Mas aqui a gente tem dois porta-copos, né? Aqui, ó, tá vendo esse sinal de chave? Olha só que curioso. Essa é a chave do Chery, né? Então o que acontece? Se por acaso acabar a bateria da sua chave, né? O que você vai fazer? Você consegue aqui tirar uma lâmina para você abrir a porta, entrar no carro, e aí você vai pegar isso daqui e colocar aqui. E aí o carro vai reconhecer que a chave está aqui e você consegue dar a partida mesmo sem bateria no controle. O que é uma situação muito boa. Parabéns para a Chery por ter pensado nisso. Completando, temos o freio de mão comum, aqui um apoiador de braços, com um espaço aqui muito bacana, forradinho também, muito legal. Agora, em contrapartida com esse espaço legal e forradinho, é o porta-luva, porque não é forrado e não tem iluminação. Porta-luva, ó, simples, sim, não se importaram em nada com o porta-luva. Uma pena. Já aqui em cima temos surpresas boas, né? Eles tiram com uma mão, mas eles dão com outra. Primeiro, olha só que legal, iluminação de LED, sempre muito bem-vindo. Segundo, ó, teto solar, aí sim que eu gosto, hein? Olha só que delícia, né? Deixar uma brisa entrar no carro. Ou deixar o chifre da sua sogra saindo aqui pela janela. Muito legal. Mas, como eu disse, tiram com uma mão e não com outra. Não temos retrovisor fotocrômico. O que até que pode ser aceitável num carro dessa categoria, né? Mas poderiam ter colocado, né? E eis o painel de instrumentos aqui do Arizo 5. Primeiro temos contagiro aqui bem grande, bem legal. Depois velocímetro. Temos aqui posição de câmbio, eco ou esporte do câmbio, quilometragem total, nível de combustível, o carro está no etanol, temperatura do líquido de arrefecimento, que é uma coisa que estão tirando dos carros, ainda bem que esse carro tem. E aqui temos as funções do computador de bordo, que eu mudo aqui. Então aqui a gente está vendo pressão do pneu e também temperatura do pneu. Posso mudar idioma do carro, ajuste de relógio. Aqui a gente tem autonomia do tanque junto com uma espécie de econômetro aqui. Temos aqui consumo médio, distância percorrida e acabou, só isso. É um painel de instrumento bem simples, eles podiam ter caprichado, colocado mais algumas funções, tipo o velocímetro digital, né? Ia ser bem legal, mas pelo menos tem, né? Então, esse carro aqui também tem, quase que eu esqueço de falar, farol automático também. Você bota no alto e acabou. Nunca mais tome multa. Bom, de qualquer maneira, vamos levar esse carro então para dar um rolê e ver como que é acelerar esse motor 1.5 turbo. E é isso aí, galera! Olha aqui vocês, fãs de sedã. Estamos a bordo hoje do melhor custo-benefício de sedã que existe hoje no mercado. Rodar nesse carro aqui é muito macio, a suspensão dele é muito boa. Apesar dele ser um carrinho baixo, assim, ele filtra bem as irregularidades. É um carro muito confortável, desde o banco até o rodar dele. O motor dá conta com sobra. Então, assim, ó, você aqui não anda e para da cidade, na tranquilidade, no modo eco. Você vai tranquilo, ó, sem dor de cabeça, tá? E você pisa. Aí o motor, ó. E freia, né? Freia disco nas quatro, tal. O carrinho é muito legal. E eu sei que já vai ter alguém aí que já vai comentar, se é que já não comentou. Ai, mas carro chinês desvaloriza muito. Primeira coisa. Se você está pensando em desvalorização, você não compra carro zero. Fim. Segunda coisa. Eu concordo. O chinês é novo no mercado, tem muito preconceito. As pessoas acham que coisa chinesa carro chinês é a mesma coisa que um fone de ouvido que você compra na estação do trem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Chery fabrica todos os carros aqui no Brasil já. A própria Volks contratou uma fábrica chinesa, a JAC, lá na China, para fazer os carros elétricos dela. Então, assim, a China vem com tudo, a China não brinca em serviço, né, galera? E agora que está na mão da Caoa, a Chery, eu acho que esse cenário vai mudar bastante. É só você ver os Hyundai, né? Hyundai, quando veio para o Brasil na década de 90, ninguém queria, tanto que saiu. Foi a Caoa pegar a Hyundai e trazer para o Brasil HB20, Tucson, i30. Vê hoje como que é a desvalorização do HB20. É um dos carros que menos desvaloriza no mercado até hoje. Então eu acho que esse cenário vai mudar bastante, sim, agora que a Caoa tá tomando conta. Mas, por enquanto, é um baita no custo-benefício, é como eu falei. 73 pau, galera, não dá para comparar esse carro aqui com Voyage, desculpa, não tem comparação. Eu sei que tem muito fã de Voyage aí que vai me xingar, mas não tem comparação, não tem.
o espaço interno, o acabamento, o conforto ao rodar, o motor, 1.5 turbo, câmbio CVT, uma delicinha para a cidade, você não sente troca de marcha, um carrinho muito gostoso. E a gente tem também as trocas sequenciais aqui no câmbio e tal, então assim, é um carrinho bem completo, por pouca grana. Lucas, e o consumo? A gente quer saber do consumo. Bom, vamos lá então. O carro agora está abastecido com etanol, tá? Carro novo, tá? O proprietário aqui me falou que ele faz uma média de 7 no etanol na cidade e 11,5 na estrada. Uma média boa pra caramba. Já na gasolina, a gente está falando de 9 na cidade e 15 na estrada. Como eu disse, como ele simula 7 marchas o câmbio, se você colocar aqui na sétima e ligar o piloto automático, a gente já vai levar ele para a estrada para vocês verem. Mas faz milagre mesmo, fica em giro muito baixo e ele vai muito confortável. O silêncio a bordo também é muito bom, é bem acima da categoria. O acabamento inteiro, é o que eu disse, os chineses evoluíram muito. Assim, 5 anos para os caras equivalem a 15 para a gente. Os caras evoluíram muito em tudo, o carro está bem bonito. Eu acho que você precisa conhecer, porque eu não acho que exista hoje um custo-benefício melhor para quem procura um sedã do que esse carro aqui. De qualquer maneira, vamos nos aproximando aqui para nossa prova de fogo. Vamos subir a Avenida Pompeia. Aqui coloquei no modo manual, para a gente segurar aqui a terceira marcha. 2 pessoas a bordo, ar ligado, manter aqui os 50 por hora. Ó, é tranquilíssimo, galera. Ó, vai sem piscar. Vamos dar uma pisada agora. Subir o giro. Ó que delicinha, ó. Ó, a troca é imperceptível. Nossa, anda muito. Isso que é legal do motor turbo, né? Você consegue, assim, ter 2 carros em um. Você consegue ter um carro pacato, um carro tranquilinho, quando e para do trânsito, tal. E a hora que você pisa, enche o turbo, é um carro esporte. Muito legal. Vamos dar uma olhada na estrada agora, como se comporta. Vamos pegar aqui a estrada, então. Vamos ver como que ele se comporta aqui na estrada, né? Estamos aqui no modo Eco. Vamos passar aqui por modo Sport, né? Que ele troca as marchas assim num giro mais alto. Vamos ver como que ele se comporta aqui, né? Aqui a gente sai a 90. A gente já vai dar uma pisadinha. Vamos testar o modo manual também. Ó, vamos dar uma pisada aqui pra você, ó. O turbinho entra, ele vai. Muito gostoso. Muito gostoso. E ele é bem estável, carrinho bem socado. Claro, né? Como eu disse, controle de tração, controle de estabilidade, ó. Olha que delicinha, ó. Ele é bem assim um GT, assim, um Grand Tour, assim, pra você ir tranquilão na vida, andando com o carro. Uma delicinha, um toque 3 setas, ó. Vai que vai. Uma delicinha, ó. Vamos passar aqui pro modo manual. Agora, por exemplo, ó, a gente está a 110, 7ª marcha, 2.000 giros. Então assim, é muito econômico, né? Vamos pisar mais um pouquinho, vamos a 120. Vamos ver quantos giros ele fica. 2.100, eu diria assim. É muito confortável. Vamos diminuir uma marcha. Ó, diminuir, não senti nada. 130, 140, ó, passei para a 5ª marcha, 4.000 giros, 140. Passei para a 5ª, 3.000 giros, 140. Carrinho, ó, muito confortável, galera. Claro que você tem aqui o controle de tração e estabilidade. Você tem o piloto automático também para te ajudar a economizar combustível na estrada. É um carrinho bem gostoso para viajar. O espaço no banco de trás é magnífico. O porta-malas é bom, não é assim excelente como o Logan, como o Virtus, mas é um porta-mala bom. Então, assim, muito confortável, galera. Olha, super aprovado o carro. Muito legal. A hora que você pisa, ele te entrega a velocidade. A hora que você está de boa, olha que delícia. Olha que delícia de carro. Super aprovado, galera. Ó, por essa faixa de preço, não tem nada melhor no mercado. Vale a pena você conhecer, sim. E esse foi o Chery Arizo 5 top de linha. Cara, inexiste um custo-benefício melhor do que esse do mercado. Ele tem preço de Voyage, de Logan, só que ele tem espaço interno e acabamento muito superior. Sem contar no motor turbo, né, galera? Por essa grana, você não acha nada melhor no mercado de zero nem a pau. Tem outros vídeos aqui do canal para você assistir. Nos vemos na próxima e valeu!